Graça e paz, meus irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis capítulo 29, mas o texto já foi lido ao longo da liturgia, todo ele. É um texto comprido e ele foi dividido em partes litúrgicas. Nós lemos, nós cantamos a respeito das verdades nele incluídas e agora nós vamos meditar e refletir a respeito das lições aqui presentes. Estamos em Gênesis, capítulo 29, e vamos fazer a exposição de todo este capítulo, dos versos 1 a 35, nesta noite, se o Senhor nos permitir. Nós temos dito aos irmãos que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. A Bíblia é farta em testemunhos de atribuição de autoria. O próprio Senhor Jesus diz que foi Moisés quem escreveu este livro. E nós sabemos que Moisés se apresenta ao povo de Israel, depois de ter encontrado com o Senhor na sarça, lá no Monte Sinai, e diz ao povo que vai tirá-lo do Egito, com pragas, com sinais, com prodígios. Nós não sabemos exatamente em que momento Moisés parou para escrever. Ele esteve no Egito com o povo de Israel por cerca de 1 ano e meio, período em que as pragas foram trazidas sobre o Egito. Pode ter sido naquela época, mas parece menos provável. Parece mais provável que depois de ter saído do Egito, depois de ter atravessado as águas do Mar Vermelho, depois de ter estacionado por 1 ano aos pés do Monte Sinai, construído o tabernáculo, naqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto, antes que o povo fosse introduzido na terra de Canaã, Moisés tivesse concluído com calma o livro de Gênesis e seus objetivos. E qual era o objetivo do livro? Se foi escrito na época das pragas, era para dizer: podem vir comigo, Deus vai tirar vocês daqui, Deus é fiel, Ele está cumprindo as promessas que fez aos seus antepassados. Se esse livro foi escrito no período de peregrinação pelo deserto, o objetivo não é muito diferente. Vejam, Deus já fez tudo aquilo, e há muito mais ainda para ser feito. E Deus quer cumprir a promessa de entregar vocês numa terra de descanso, a terra que pertenceu aos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas o problema é que aquele povo podia ser convidado por Moisés a olhar para cima e pensar nas virtudes e nos méritos de Deus. Mas ele era um povo tentado a olhar para os lados e perceber as suas próprias fraquezas e as suas tragédias. Muitas vezes não é que nós desconfiemos de Deus, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente diz: que será que Deus consegue aproveitar isso aqui? E o capítulo de hoje deixa muito claro que isso não é problema para Deus. Eu me lembro, e talvez isso pudesse resumir um pouco o sermão de hoje, eu me lembro de estar estudando no seminário, e quanto mais eu estudava, sabe, quanto mais você estuda, mais burro você se sente. E o professor vinha e dava aula e eu dizia: eu nunca vou saber o que esse homem sabe. E aí um dia ele pegou e abriu a Bíblia, lá no livro de Juízes, e disse que Deus usou Sansão, porque Sansão, com uma queixada de jumento na mão, matou 1000 homens. E então o professor disse: se Deus fez isso com a queixada de jumento, o que Ele não pode fazer com você, que é um jumento completo? E aí então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Deus pode usar até o jumento completo para fazer a sua vontade. E quando a gente olha essa família aqui, Jacó, Labão, Lia, Raquel, a gente tem certeza de que Deus vai fazer a sua obra, apesar dos jumentos envolvidos. Eles não estão aqui para se defender, mas eu creio que eles poderiam dizer como eu: somos todos pecadores. Mas não é o nosso pecado que será impedimento para que Deus faça a sua obra e cumpra as suas promessas. Muito obrigado. Você deve se lembrar que Deus está prometendo o quê? Uma descendência numerosa. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui até agora: Isaque foi o filho vindo de Abraão e Sara, e a descendência viria através dele. Mas Deus também disse que dos filhos de Isaque com Rebeca, o escolhido era Jacó. Mas Jacó até agora está solteiro, com cerca de 40 anos de idade. Novamente estamos vendo aquela demora no casamento dos herdeiros da aliança.
Isaac demorou a se casar e Abraão mandou buscar noiva para ele. E ele não tomou as mesmas providências com relação ao seu filho Jacó. E foi necessária toda aquela discussão, aquele episódio em que Jacó rouba a bênção do seu irmão, para que agora Rebeca se preocupe e diga: Jacó, vá para a casa dos meus familiares, procure esposa lá, não faça como Esaú, o seu irmão que se casou com mulheres cananeias, vá para lá buscar uma esposa. E Isaac está indo. Aquele que roubou a bênção do seu irmão está indo sem dinheiro nenhum. Ele não tem dote para comprar uma noiva. O servo de Abraão, o Damasceno Eliezer, muito provavelmente, quando foi buscar Rebeca, a mãe de Jacó, para se casar com Isaac, o pai de Jacó, ele levou 10 camelos. E o Jacó? Não está levando nada. E aí então, será que Deus fará alguma coisa? Será que Jacó poderá ter esta odisseia bem-sucedida? Ele vai, de fato, encontrar uma esposa e frutificar e ter uma grande descendência? Bom, daqui a pouquinho, ao final do capítulo 30, nós vamos ver Jacó já muito perto de ter 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E o que nós estamos vendo aqui, portanto, meus irmãos, é Deus cumprindo a sua promessa. Um candidato, mais uma vez, improvável. Bom, aliás, todos eles foram improváveis. Abraão, quando foi chamado, já era idoso, casado com uma mulher estéril, um homem amortecido, mas é dele que virá o herdeiro das promessas. E agora Isaac se casa com Rebeca, mas a mulher é estéril. E agora nascem gêmeos que não se entendem, e agora o herdeiro das promessas foge. E foge e se assombra ao descobrir que Deus está com ele e que vai acompanhá-lo, o assunto do sermão de domingo passado. Mas agora Isaac está se achegando à terra onde vai encontrar a sua noiva. E aqui, enquanto está cumprindo sua promessa de fazer de Jacó um pai de muitas nações, Deus está tratando as coisas. Eu sempre me surpreendo com a capacidade da minha esposa de conversar ao telefone com a mãe dela, de cuidar de 4 panelas no fogo e de saber exatamente o que Carolina, Davi e eu estamos fazendo, ao mesmo tempo ainda ouvir rádio. Eu não consigo. Esses dias falávamos e alguém queria falar comigo e com ela, e eu parei, dei aquela respirada, entreguei o telefone para ela e falei: vai você, porque aqui é mono, eu não sou estéreo, eu só tenho um canal. Mas Deus não. Deus está fazendo tudo ao mesmo tempo. Deus conserta o avião enquanto está voando. Deus trabalha Jacó enquanto multiplica a sua descendência. Deus disciplina o seu servo enquanto as suas promessas estão avançando. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 29. Eu começo a leitura e, se Dona Semiramis puder projetar o texto, nós temos aí lá no início da liturgia os primeiros versículos. Obrigado, irmã. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Nós sabemos aqui que essa é a terra dos parentes de Isaac, ou melhor, dos parentes de Rebeca, tá certo? A família da mãe de Jacó. E o texto diz literalmente que ele tirou o pé da terra, ele saiu da terra de Canaã para ir em direção à terra da família de sua mãe. Verso 2: olhou e eis um poço no campo. A ideia de olhar é interessante, porque quando Rebeca olhou de longe e viu a Isaac, eles se olharam no poço de Beer-lahai-roi, que quer dizer: o Senhor me viu, o Senhor olhou e me viu. E a ideia de que ele olha aqui e vê a mulher com quem ele vê o poço onde vai encontrar a sua esposa, é uma ideia bastante significativa. Mas ele olha e vê rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Há o poço e há rebanhos em volta. E ele chega até lá. Aqui nós começamos a ver um contraste muito interessante, porque foi na beira de um poço também que o servo Eliezer encontrou Rebeca para se casar com o pai de Jacó. E na beira do poço aqui, nós mais uma vez estamos vendo a providência de Deus em ação. São 2 histórias de pessoas que estão indo a Padã Arã, para a família de Rebeca, a família e a descendência de Sem, que também é ligada a Abraão, em busca de esposa. Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Só que há algumas diferenças interessantes. O servo de Abraão vinha cheio de riquezas. Jacó vem
sem riqueza alguma. O servo de Abraão veio em oração, e quando ele está chegando, ele diz: Senhor, concede-me que eu seja bem-sucedido nessa empreitada, e que a moça a quem eu pedir, dá-me de beber, e ela der de beber não somente a mim, mas também aos meus camelos, seja essa a moça que o Senhor escolheu. Mas sabe o que nós estamos vendo aqui? Um Jacó que não ora em momento algum. Jacó ainda é aquele que está disposto a resolver as coisas com as próprias mãos. Ele não esperou a bênção chegar até ele foi lá e roubou. E agora ele não está esperando a esposa chegar até ele em oração. Ele está indo lá para tomar também. E sabe o que vai acontecer nesse meio de tempo? Deus vai trabalhar o próprio Jacó, para que ele aprenda que não é ele quem toma as coisas, é Deus quem dirige a sua história. E ali então diz o texto que eles estavam deitados, as ovelhas estavam deitadas, os rebanhos, junto ao poço, e eles estavam esperando para beber água, porque havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Por que uma pedra tapando a boca do poço? Há alguns motivos importantes. Primeiro, porque na região desértica, com muito vento, a areia se move e é fácil do poço entupir. E então, logo você não consegue mais beber água porque o poço simplesmente encheu de areia. Primeira preocupação. Segunda preocupação, a água pode ficar suja, a tal ponto de que não seja mais possível bebê-la. Então era importante tampar a boca do poço para preservar não só o poço em si como fonte, mas também a qualidade da água. Mas o que parece ser o ponto mais importante aqui é que, pelo fato de ser um poço numa região desértica, era um recurso muito precioso e compartilhado entre muitas pessoas. De tal forma, então, que, diz o verso 3, ajuntavam-se ali os rebanhos e os pastores removiam a pedra da boca do poço para dar de beber. Quando eles faziam isso? Só quando estava todo mundo junto. E por que eles fariam isso? Porque todo mundo ia perceber que o rebanho do pastor número 1 bebeu o mesmo tanto que o rebanho do pastor número 2, que bebeu o mesmo tanto do rebanho do pastor número 3, e que ninguém tirou vantagens indevidas do poço. Ou seja, não é porque se tratava de uma pedra gigantesca que ninguém conseguisse remover, e sim porque havia um pacto social em torno daquele poço. Vamos dividir direitinho. Igual a gente, quando tem irmão, e a mãe diz que é metade do bolo para cada um. E a regra mais eficiente que eu já vi até hoje é, um parte e o outro escolhe a metade que quiser. E aí aquele que vai partir, manda buscar a mira laser para fazer aquela partida bem justa, para não ter um saborzinho de deixar um pedaço maior para o irmão que vai ter o direito de escolher. Bom, então, está acontecendo isso. E Jacó se chega. E ele se chega à beira desse poço, onde está cheio de pastor, cheio de rebanho. Mas eles ainda não estão bebendo a água e não tiraram a pedra do lugar, porque o rebanho de Labão, o rebanho do seu tio, do irmão da Rebeca, sua mãe, ainda não havia chegado. E era um rebanho pastoreado por Raquel, sua prima. Então Jacó assunta, proseia, né? E ele diz aqui, meus irmãos, de onde sois? Jacó fala sobre irmãos porque ele era pastor. O Esaú era caçador, mas o Jacó era de rebanhos, ele era pastor. E é um jeito fraterno aqui, de onde sois? E eles responderam, somos de Harã. Então ele diz, cheguei. Ele tem aqui a imediata confirmação de que chegou. Mas você percebe que a conversa ainda é conversa de elevador? De onde sois? De Harã. Pronto. Não estão dando muita confiança. Quem é esse cara? De onde que ele veio? Que conversa é essa? E então eles continuam, né? No versículo 5 nós vamos ver aqui. Perguntou-lhes, conheceis a Labão, filho de Naor? Bom, agora Jacó dá uma informação importante. Esse cara sabe o que está procurando, ele não está aqui por acaso, ele veio atrás de uma pessoa específica. Isso abre uma janela de oportunidade para a conversa e quebra algumas barreiras de desconfiança. Mas eles ainda respondem, conhecendo. E a conversa ainda não está muito bem. E aí então Jacó ainda pergunta, ele está bom? E aí eles respondem, está bom. Inclusive a Raquel, a sua filha, está vindo aí com as ovelhas. Tipo, fala com ela. Ainda não é uma conversa das mais desenvolvidas. E aí então, enquanto a Raquel está chegando, o Jacó continua a conversa. Lá no verso 7 ele diz assim, espera aí pessoal, é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos, por que vocês não deram água? Bom,
a gente está sabendo por que eles não haviam dado água para o rebanho, porque Moisés contou para a gente antes, mas o Jacó não sabia. Então ele pergunta, por que vocês não deram água para o rebanho? Por que vocês não tiraram a pedra da boca do poço? Dá logo de beber para o rebanho, vai cuidar da vida de vocês aí. E aí então os pastores vão responder a ele no versículo 8, não, nós não podemos fazer isso, porque não é tempo. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, no versículo 8, nós não podemos fazer isso. Alguns acham que talvez Jacó já estivesse interessado aqui em ficar sozinho com a Raquel. Porque, vocês conhecem o Labão? Conhecemos, a filha dele é a Raquel, está chegando aí. Então talvez o Jacó tivesse dito assim, ué, por que vocês não bebem e vazam aqui para eu ficar sozinho com a minha prima? É uma possibilidade um pouco remota, outros têm dificuldade de enxergar, nós não temos como determinar aqui. Mas o que nós vamos ver é que, de muitas e muitas maneiras, Jacó não ora, ele não coloca testes morais para decidir se é Raquel ou se não é, ele não adora a Deus enquanto percebe que chegou ao seu destino, e você vai percebendo muitos contrastes aqui entre a experiência do Damasceno Eliezer, ou do servo de Abraão, que foi buscar Rebeca, e esta jornada de Jacó, que foi e encontrou Raquel. As coisas estão acontecendo de modo muito diferente. Veja, falava-lhes ainda quando chegou Raquel. Você percebe até a semelhança de palavras. O servo de Abraão ainda estava orando quando apareceu a Rebeca. Lembra disso? São as exatas palavras. E o narrador aqui, Moisés, está nos convidando a prestar atenção. Você está vendo o que está acontecendo? Viu a diferença? E o Jacó estava falando ainda com quem? Proseando com os pastores. Mas e o servo de Abraão? Falava com Deus. E enquanto o servo falava com Deus, aparece Rebeca. É uma moça bonita, mas está disposta a dar água para os camelos do servo de Abraão. Aqui, Jacó está falando com os pastores, e a Raquel aparece. E aí, então, nós vamos ver no verso 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Veja só, quem é que removia a pedra da boca do poço? Eram os pastores, donos do poço. Acabaram de contar para o Jacó, nós temos um acordo, ninguém mexe nessa pedra enquanto não tiver todo mundo aí. Mas chegou a prima do bacana, e ele quis se exibir para ela. Não é porque a pedra fosse impossível de ser removida. Jacó era um homem forte e, pelo jeito, dava para remover a pedra. Mas a questão é que ele tinha que dar uma exposição da figura ali, falar, prima, sentiu o bíceps, aqui a academia biorritmo na veia. Entendeu? Ele estava se exibindo aqui. E ao se exibir, inclusive, ele começa a mostrar uma certa indiferença para com aqueles que estão ao seu redor, os donos, os proprietários do poço, e começa a mostrar, Deus, pode deixar que daqui para frente, eu converso com a moça. Não tem oração aqui, não tem teste de caráter aqui, não tem nada que mostre Jacó pedindo a direção de Deus em todo esse processo. O servo de Abraão pediu a Rebeca que desse de beber aos seus camelos, para ter uma ideia se a moça era trabalhadora. Bom, o texto até nos ajuda a entender que Raquel era trabalhadora, porque ela era pastora. Isso vai acabar, inclusive, nos dando algumas informações a respeito do pai dela, né, o Labão, porque coloca a filha para trabalhar nessa condição. Todos os demais pastores são homens. É dito no texto mais tarde que Labão tem filhos. A gente não sabe se os filhos estavam já em idade, os filhos homens em idade de trabalhar ou não, mas tudo isso vai levantando perguntas aqui para nós. Mas o mais importante dos contrastes é, Jacó, não vai orar não? Jacó, não vai pedir o discernimento de Deus não? Você veio de tão longe e Deus apareceu para você no meio do caminho. E a escada que tinha anjos subindo e descendo, Deus falou, eu vou com você, e eu vou te guiar nesta jornada, e eu estarei com você. E agora você não ora, e você não pede a direção de Deus, e você não se preocupa em buscar a aprovação e o direcionamento do Senhor. E aí, então Jacó não está preocupado com isso não, pode deixar, deixa que eu tiro a pedra da boca do poço, e então ele avança. Verso 11, nós ainda percebemos alguma piedade possível aqui. Jacó beija Raquel, e aqui é um beijo na bochecha ou na testa,
mas é um beijo de parente, é um beijo respeitoso, porque ele se apresentou como primo para ela, então isso era algo permitido entre pessoas que tivessem esse vínculo de parentesco, e agora ele chora. Nós não sabemos exatamente aqui, talvez uma expressão, obrigado Deus, eu cheguei. Eu que saí da casa do meu pai, fugido do meu irmão que queria me matar, eu que encontrei Deus em Betel, e ao mesmo tempo que fiquei contente de saber que Deus estava comigo, quando eu achava que estava sozinho, fiquei com medo por saber que Deus estava vendo o que eu fazia quando eu achava que estava sozinho. E agora Deus está cumprindo aquilo que prometeu, Ele me trouxe até aqui, eu cheguei, eu encontrei a minha prima, eu gostei dela. Então diz o texto, verso 12, contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, ela correu e o comunicou a seu pai. A Rebeca faz algo muito parecido, a Raquel faz algo muito parecido com aquilo que Rebeca já havia feito. Pai, tem um homem lá no poço, ele diz que é nosso parente, o senhor precisa conversar com ele, tá certo? E então vem a sequência da conversa. O verso 13 vai dizer, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro. Veja, Labão tinha corrido ao encontro do servo de Abraão. Mas ele tinha corrido ao encontro do servo de Abraão quando viu as pulseiras, quando ele viu o ouro. E agora ele escuta que tem um homem que foi capaz de tirar a pedra da boca do poço, e que é da família. E ele corre também. E ele abraça e o beija e leva para casa. E Jacó conta a Labão os acontecimentos da sua viagem. Bom, o que é que nós sabemos a respeito dos acontecimentos da viagem e que nós podemos presumir que Jacó contou para Labão? Bom, a primeira coisa é o motivo. O que você está fazendo aqui? Vim buscar a esposa. E quanto tempo atrás, se você pensar que Jacó está com 40 anos de idade, mas que levou 20 para ele nascer, porque Rebeca era estéril e Isaac precisou orar por ela, faz 60 anos que esse filme já tinha passado, na beira do poço, chegando um parente, em Padã Arã, procurando esposa, e o Labão indo até lá para conversar. E agora então, o Jacó vai contar o que aconteceu no meio desses 60 anos. Então aconteceu isso, tem a bênção que foi dada, eu subtraí a bênção do meu irmão, o meu irmão está bravo comigo, quer me matar, a minha mãe me mandou vir para cá para buscar a esposa, eu estou sem dinheiro nenhum, no meio do caminho Deus me apareceu e tudo mais. E Jacó então conta a Labão os acontecimentos da viagem. Próximo verso. É dito aqui por Labão, de fato você é meu osso e minha carne. Os comentaristas que estudei e pesquisei dizem assim, Labão está dizendo mais do que você é meu parente. É mais do que isso. É quando você vê o jeito que o seu filho anda, o jeito que a sua filha amarra o cabelo atrás, a letrinha dela, ou o jeito como bate o pezinho, você fala assim, isso aí é meu osso, é minha carne, é filho do pai dele. Tá certo? Já viu alguém assim tão parecido com você, que todo mundo fala, deu para ver. Quando é que Labão vai dizer assim, você é meu osso e minha carne? É depois que o Jacó conta para ele o seguinte, eu fiz o que era necessário para pegar o que é meu. Eu fui até o meu irmão e enrolei, comprei com um prato de lentilha, comprei-lhe a primogenitura. O Labão fala assim, esse é meu osso e minha carne. E quando meu pai quis abençoar o meu irmão e enrolar a minha mãe escutou e a gente deu um jeito e foi lá e aproveitou que o bicho estava cego. E enrolamos ele, eu trouxe a bênção para mim. E o Labão falando, esse aqui é farinha do mesmo saco, parece titio Labão. Não é simplesmente o grau de parentesco, mas é a ideia. E aí eu cheguei aqui e vi a Raquel na beira do poço, já arranquei a pedra logo e fui pegando, porque eu quero a Raquel. E o Labão falando, esse é meu sobrinho mesmo, esse é da família. Esse tem o DNA de Padã Arã correndo nas veias. Ele viu, ele quis, ele foi lá, ele pegou e ele tomou. É o que o nome dele diz, é o Jacó, o usurpador. E então, depois dessa primeira constatação, diz ainda o verso 14, que Jacó passa um mês na casa de Labão. É mais ou menos uma espécie de test drive. Será que esse moço é trabalhador como parece? Ou teve um pico de energia ali, mas não tem resistência? E enquanto isso, o Labão vai só pensando e analisando a situação e percebendo tudo o que está acontecendo. O pai não é bobo, né? Um olho é irmão do outro. Ele está vendo que o Jacó está ali, está
doidinho pela Raquel. E ele está percebendo que o moço trabalha, e ele está percebendo que aquela história parece ter sentido, porque ele não tem dinheiro nenhum, então ele deve ter fugido mesmo. E ele está percebendo um trejeito que lembra a irmã, né, a filha Rebeca, ou melhor, a irmã Rebeca, e agora então ele está analisando todas as questões e tendo cada vez mais informações a respeito de Jacó. E aí então, no verso 15, depois de um mês de permanência, Labão chega a Jacó e diz assim: só porque você é meu parente, você vai me servir de graça? E aqui, meus irmãos, existem coisas muito, muito, muito sutis. Quando eu estava namorando, eu namorei direitinho, mas a minha sogra fazia umas coisas bem sutis assim: Priscila, deixa o Márcio embora, está tarde, ele precisa trabalhar amanhã cedo. Você entende como é que é? É um jeito de olhar para mim e falar assim: ô, bonitão, vaza. Não é? A gente fala as coisas com sutileza. E aí então, na sutileza das palavras, olha o que o Labão falou: só porque você é meu parente, você vai me servir de graça? Do jeito como ele falou, já está subentendido que você vai me servir. Eu só não vou deixar que seja de graça, mas você vai me servir. E não interessa que você é meu parente, vai trabalhar para mim. Percebe? Que escolha você tem? Você não tem dinheiro? Você veio de Canaã com uma mão na frente e outra atrás? Você não trouxe 10 camelos? Cadê o bracelete? Cadê a pulseira de ouro? Você não tem nada? Então você vai me servir. Mas sabe o que é curioso? É que a bênção que Jacó roubou dizia que os seus irmãos iriam servi-lo. E o jogo de palavras aqui novamente é poético, é literário, é importante. Não é só o lugar, é na beira do poço. Não é só a circunstância. Enquanto o servo acabava de orar, a Rebeca apareceu. Enquanto Jacó acabava de falar com o pastor, a Raquel apareceu. Não é só isso. Tem a ver com sutilezas. O Jacó rouba uma bênção onde Isaac diz: os teus irmãos vão te servir. Mas ele rouba. E ele rouba e agora precisa sair fugido. Ele rouba a primogenitura para ter dinheiro, mas ele foge sem dinheiro nenhum. E ele vai para a casa do tio com uma bênção de que os outros vão servir a ele. Mas o tio chega e fala assim: você vai me servir. Olha Deus trabalhando a vida de Jacó. Você vai trabalhar para mim. Note que isso não era o esperado, porque o tratamento de um tio para com um sobrinho era diferente. Se você conhece mais uma vez a história de Abraão, onde você tem condições de ir buscar informação. Como é que Abraão tratou Ló? Ele foi para o Egito, ficou rico, o tio ficou rico, o sobrinho ficou rico também. Não aconteceu de Abraão voltar do Egito dizendo assim: Ló, viu só como é que eu fiquei rico? Qual que vai ser o teu salário? Não foi assim. Quando Abraão voltou do Egito, ele estava rico e Ló estava rico. E a maneira como Abraão trata Ló é muito diferente da maneira como Labão trata Jacó. Você vai me servir, você vai trabalhar para mim. Mas qual será o teu salário? Salário é coisa de empregado. Com essas palavrinhas sutis, Labão está dizendo assim: aqui, apesar de ser parente, você é empregado. Quanto você vai ganhar? Mas, como nós vamos ver em detalhes no próximo sermão, o Jacó já está muito determinado. Ele não está se perguntando muito com discernimento espiritual: gente, espera aí, vamos pensar um pouco, vamos orar, calma aí. Tio, deixa eu orar, deixa eu refletir, deixa eu consultar o meu Deus que me apareceu lá em Betel, deixa eu perguntar qual seria a atitude sábia e sensata. Ele já tem uma resposta na ponta da língua, porque ele já está acostumado a fazer as coisas acontecerem no grito. É a primogenitura, está aqui o prato de lentilha, é a bênção, está aqui a caça, meu pai, abençoa a mim e não meu irmão. É a esposa, deixa que eu tiro a pedra da boca do poço, deixa que eu converso com a menina. E quando Labão está chegando até ele, ele sequer percebe a armadilha completamente montadinha para engalfinhá-lo. E ele tem a resposta na ponta da língua. E ele vai dizer, o quê? Suspense. Intervalo comercial. Labão perguntou para Jacó: vai trabalhar para mim de graça? Será que Jacó vai ficar ofendido? Eu me lembro do seriado que eu assistia quando era bem criança, Spectreman, parente do Ultraman, do Ultra Seven e de tantos outros. E um dia o Spectreman caiu no vulcão.
E aí com aquela voz toda, né, do locutor do SBT, será que o nosso herói vai sobreviver à queda do vulcão? Será que Dr. Gore finalmente combaterá os monstros da humanidade? Não sei o quê. Não percam! E a gente ficava com raiva, porque era só no dia seguinte, só na semana que vem. Esse suspense acontece na Bíblia também. Jacó acabou de escutar do tio, você não vai trabalhar para mim de graça não, mas você vai me servir. Qual que é o teu salário? Será que ele vai virar a mesa e dar uma voadora no pescoço do tio? Será que ele vai dizer, tio, que isso? O senhor não conhece a história de como Abraão tratou Ló? O senhor está pensando que eu sou o quê? Vou ligar para o meu pai, ele vai mandar uma legião aqui, vai bombardear isso aqui tudo? O que será que Jacó vai fazer? Enquanto isso, a gente para e espera Moisés explicar o que está acontecendo no verso 16. É aquela mudada no assunto que nos ajuda a dar contexto. Ora, Labão, você percebeu que o diálogo acabou no meio? Você vai trabalhar para mim de graça, qual vai ser o teu salário? E não espera Jacó responder. Mas ele entra com outro assunto. Labão tinha 2 filhas. A gente já sabia que ele tinha Raquel. A gente só não sabia da Lia. Mas fala da Lia, que era mais velha, e da Raquel, que era mais moça. A Raquel a gente já conhece. E então a gente continua lendo o texto, verso 17. A Lia tinha os olhos baços, possivelmente a ideia de que os olhos eram sem brilho. E numa cultura onde as moças costumavam tampar muito do seu rosto, dos seus cabelos, uma parte que fica muito visível para as mulheres do Oriente são os olhos. E é por isso que maquiagem nos olhos é uma coisa que acontece há milênios. Por quê? Porque é a parte que dá para mostrar e é a parte que você quer destacar. Mas não tinha jeito, não tinha funilaria que resolvesse o problema da Lia nos olhos. Os olhos dela não tinham brilho. E a Raquel, no entanto, era formosa de porte e de semblante. Bom, e aí a gente vai então percebendo que existe algo aqui que não é, em primeiro lugar, o caráter. É claro, né, a gente vai ver que Rebeca era uma moça formosa de porte também. E isso não era um problema. Aliás, a Sara era bonita, a Rebeca era bonita, a Raquel é bonita. Não há problema. Não é pecado a moça ser arrumada e a varoa ser uma bênção para os olhos do varão. Não, está tudo certo. Mas o problema é que o olho de Jacó, que está buscando as coisas com as suas próprias forças e com as suas próprias estratégias, não está colocado aí. E aí veja o verso 18. Então Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Quando nós vamos à Bíblia e procuramos valores, e procuramos informação sobre dinheiro, nós temos algumas ideias sobre preço. E lá em Deuteronômio, por exemplo, lá no capítulo 32, a gente não precisa ver isso em detalhe aqui agora, há uma informação sobre o salário de um pastor que tomasse conta do rebanho. E normalmente, o pastor que tomava conta de um rebanho tinha um certo salário por um ano de serviço. Os brasileiros costumam pensar em salário em termos mensais. Mas se você vai aos Estados Unidos, eles não querem saber quanto você ganha por mês. É interessante, eles perguntam quanto de dinheiro você faz num ano. E na Bíblia nós temos mais ou menos ideias assim, sobre o ano de salário de um pastor de ovelhas. E quando você vai às referências bíblicas que nós temos para isso, nós vemos que normalmente o dote que alguém pagava por uma noiva era em torno de 3 anos de trabalho de um pastor de ovelhas. Só que o Jacó não está querendo correr riscos. Ele já escolheu o que ele quer, ele vai lá e toma. E ele já sentiu um pouco do tio também. O tio que disse, você vai trabalhar para mim, você vai me servir. É parente, mas você é meu empregado. Ele já entendeu Labão e Labão já entendeu Jacó. E agora nós vamos ver que o espertalhão, o enganador, achou outro enganador mais enganoso ainda do que ele. E nós então vamos ver Jacó oferecendo 7 anos, uma oferta irrecusável de trabalho pela filha mais moça. E olha o que Labão vai responder na sequência. Respondeu Labão, tudo bem, você trabalha para mim por 7 anos e casa com a Raquel. Foi isso que Labão disse? Olha como as palavras de Labão são enganosas. É melhor eu dar ela para você do que dar para outro homem. Ele fez algum acordo aqui, minha gente? Ele não prometeu nada. Sabe aquela música do Tim Maia? Eu não te prometi nada. Não prometeu nada. Ele simplesmente fez um jogo de palavras aqui e engana Labão. Fica, pois, comigo. É melhor que eu entregue ela para você. Mas não há um acordo verbal aqui firmado, ratificado.
tem um espertalhão ainda mais esperto do que o Jacó na área. E o Jacó agora fica. O verso seguinte vai dar uma ideia bem interessante para nós. Ele trabalha por amor a Raquel e serve os 7 anos. Curioso, aquele que recebeu a bênção de que outros iriam servi-lo, serviu. E ele serviu a um enganador. E é curioso porque quando ele saiu de Berseba, da vizinhança de Isaac, a mãe dele diz assim, vai lá. E ele sai com a ideia de que vai ficar poucos dias para resolver o problema da esposa. De fato, são 740, 800 quilômetros, dependendo do caminho, entre Berseba e Padã Arã. E isso um homem sozinho, forte como Jacó, viajando a pé, consegue cobrir sem muita dificuldade em 1 mês de viagem. Ele iria, faria o que tinha que fazer, contratava a noiva, voltava, eu não sei como, se esperava que ele fosse capaz de fazer isso sem estar levando os recursos. Ele está fugindo, ele não leva o recurso de seu pai, mas ele voltaria logo, mas demorou 7 anos. Parece poucos dias, mas como a gente viu, é um tempo que inclusive impede aquela mãe enganadora de voltar a ver o filho de quem ela se despediu na tentativa de protegê-lo. Deus não está tratando só do Jacó aqui. Ele também está lidando com a Rebeca que ficou, com o Isaac que ficou, com o Esaú que ficou. Deus está equilibrando todos os pratos daquele artista de circo sobre os palitos, todos eles de uma vez só e cuidando de cada um aqui. E aí o que nós vemos? Nós vemos então que o Jacó está trabalhando durante muitos dias, mas ele está servindo a Labão por amor de Raquel. Só que o Labão não está interessado em se livrar do Jacó tão cedo. O moço é forte, o moço é trabalhador, o moço é fonte de renda. Então, quando acaba o prazo, ele não lembra Jacó, dizendo assim, já venceu, está aqui o que eu te devo. Labão fica quietinho. E o versículo 21 diz assim, disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Versículo 21, por favor aí, dona Semínios. Aqui há uma coisa bem desagradável que não aparece traduzida na língua portuguesa. Mas a palavrinha case com ela aí na língua hebraica é grosseira. É a palavrinha entrar. Jacó chegou e falou para Labão, já terminou o prazo, dá a minha mulher para eu entrar nela. É grosseiro. É sensual. É pouco espiritual. Não se trata de alguma coisa que um homem que foi buscar uma noiva vá fazer de maneira bela. Contraste isso com o encontro de Rebeca com Isaac. Quando a tenda da matriarca de Israel, Sara, estava vazia. É dito que Isaac a amou e entrou com ela em sua tenda, e toda a beleza das providências de Abraão com o seu servo, para que Isaac tivesse uma noiva, é retratada de uma maneira que a gente fica feliz de ver a providência de Deus ali. Aqui, parece que Deus não está agindo, e é esse o grande desafio do texto. Será que Deus não está agindo porque os personagens não estão buscando a Deus? Será que Jacó chegou a dizer, Deus, obrigado, fique aí quietinho, pode deixar que eu mesmo compro a minha primogenitura com um prato de lentilhas, eu mesmo roubo a minha bênção, enganando o meu pai que está ficando cego, eu mesmo viajo para Arã e tiro a pedra da boca do poço para impressionar a noiva que eu gostei, eu mesmo trabalho com os meus recursos e compro a moça, e quando chegar na hora eu mesmo entro nela. Será que Deus não está tomando conta disso só porque o nome do Senhor não está aparecendo? E eu creio que essa é a grande lição aqui do capítulo. Muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Muitas vezes nós não estamos orando. Muitas vezes nós estamos trabalhando com interesses puramente horizontais, materiais, terrenos. Mas Deus nunca deixou de agir. Porque Deus fez uma promessa. Jacó vai ser pai de uma assembleia de nações. Jacó vai ter muitos filhos. E nós sabemos que isso vai acontecer. E não importa o quanto Jacó está colaborando ou não, Deus usou a queixada do jumento, Deus vai usar o jumento inteiro. Mesmo que ele esteja dando uns pinotes e uns coices aqui, Deus vai fazer o que ele vai fazer. E então, o que é curioso é que Labão sequer questiona. Aliás,
Labão não está mesmo preocupado em defender a filha ou não, porque a gente vai ler mais à frente que as meninas mais tarde se rebelam contra o pai. E dizem, ele nos trata de qualquer jeito. E de fato, parece que Labão pensa assim, porque o nome de Lia quer dizer vaca brava. E o nome de Raquel quer dizer ovelha. Ele está tratando as duas filhas como gado, como mercadoria. E a prova mais clara disso é, eu quero Jacó. Qual é a moeda que eu tenho para comprar? É a filha. E ele está disposto, inclusive, a entrar nesse ardil com Lia para conseguir o quê? Jacó. E aí, então, é dito aqui que chega o momento, verso 22, e Labão reúne os homens do lugar e dá um banquete. Esse era o costume. Mas a palavra banquete aqui tem a ver com uma festa muito animada e regada a bebidas alcoólicas. Você sabe que a Bíblia é contrária à embriaguez. Mas ela fala que o vinho foi dado por Deus, inclusive para alegrar o coração do homem. E que existe um simbolismo de alegria nesta bebida que torna a vida um pouco mais leve. Existe uma linha bem tênue entre você aproveitar com bênção e com privilégios santos o vinho e você se embriagar em vez de andar cheio do Espírito. Mas havia essa possibilidade de celebração culturalmente endossada ali naquela época e lugar. E aí então, nós vamos ver aqui que há uma cerimônia que acontece à noite, veja o verso 23 como ele começa, e novamente agora aqui nós temos o detalhe poético, é de noite, está escuro, e como estava escuro no momento em que Jacó enganou Isaac, está escuro no momento em que Labão engana Jacó. E agora, há um momento em que, para entrar na sua recâmara nupcial com a noiva, o noivo se afasta dela durante um período de tempo, e a noiva vai colocar um véu sobre a cabeça. Da maneira como Rebeca, quando estava chegando perto de Isaac e soube que ele era o seu marido, colocou um véu. Então nós sabemos dos costumes da época. E agora então nós vamos ver que esse cenário todo acaba funcionando na tentativa de Labão de enganar Jacó. É de noite. É uma festa onde está escuro, onde existe bebida sendo servida. Jacó devia estar alegre, não o suficiente, embriagado o suficiente a ponto de não conseguir consumar o seu casamento, mas embriagado o suficiente para ser um forte candidato à enganação. E a Lia está com seu rosto coberto. E ela também não fala nada. Ela também fica quietinha e participa desse esquema asqueroso. Mas sobre isso nós vamos tratar no próximo sermão em que formos abordar a história dessa família. Mas aqui então eles coabitam. E então diz o texto no verso 24, que para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Isso aqui é um jeito cultural de dizer, pensa num sogro mão de vaca. Por quê? Porque quando a Rebeca casou, você lembra quanto de coisa ela levou para casar com Isaac? Lembra do enxoval que a menina ganhou? Lembra por que o servo precisava de 10 camelos para deixar um tanto de coisa lá em Padã-Arã e para trazer outro tanto de coisa para Berseba? Mas não, aqui o enxoval que o pai dá para a filha é uma serva, para não dizer que não deu nada. Percebe? E você vai então notando os detalhes do texto. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi. A palavra servir vai aparecer no texto várias e várias vezes, dando essa ideia. Está vendo? Você recebeu a bênção de que os outros iam te servir. Olha aí você servindo. Por que, pois, me enganaste? Bom, essa foi a pergunta que o Isaac fez para ele. E agora é a pergunta que ele faz para o Labão. E o curioso é que Labão responde no verso 26. Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. A palavra primogênita aqui vai lembrar o leitor sobre a bênção da primogenitura. E vai lembrar que Jacó tentou pegar com as próprias mãos a bênção da primogenitura. E é curioso porque é aqui o pecador fora da família da aliança, o enganador que não está nada interessado em Deus, não carrega as promessas de Deus, ensinando outro enganador que carrega as promessas.
É o sujo falando com o mal lavado. E aí então ele diz assim, não, deixa eu te explicar um negócio, esse negócio de primogenitura é sério, viu? Para quem que ele está contando que primogenitura é sério? Para o rapaz que roubou a primogenitura do irmão. E ele diz, aqui você não vai conseguir ultrapassar a primogenitura da Lia, isso vai ter que ser respeitado. E aí então, é curioso, porque ele já logo em seguida engata numa proposta. Então, ele, depois de dizer, né, não se faz assim em nossa terra, ele propõe no verso 27, decorrida a semana desta, ou seja, a semana das festas de casamento da Lia. A festa de casamento naquela época durava uma semana. Terminou de fazer a festa de casamento da Lia, nós vamos te dar também a Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aqui entra uma questão interessante. Na leitura do texto, sem os elementos culturais, muitos acham que Jacó trabalhou 7 anos e casou com Lia, e aí quando ele percebeu que estava enganado, ele trabalhou mais 7 anos e depois casou com a Raquel. Mas não foi o que aconteceu. Ele trabalhou 7 anos, casou com a Lia, ficou uma semana casado só com a Lia, e aí já casa com a Raquel para trabalhar os outros 7. Moral da história, Lia foi no crédito, Lia foi no débito, Raquel foi no crédito. Lia ele pagou à vista, Raquel ele financiou. Pronto, é assim que a gente consegue entender a situação. E ele então já sai dali endividado, né? Tendo que trabalhar mais 7 anos. E Jacó tem que concordar, diz o verso de número 8. Mas veja como termina, 28. Veja como termina o verso 27. Pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Você vai servir, Jacó, você vai servir. Ah, bonito, né? Enganou o papai no escuro, agora a titio enganou você no escuro também. Ah, bonito, né? Atravessou a primogenitura do Esaú. Pois é, aqui eu não deixei você atravessar a primogenitura da Lia. Percebe? Ah, você está querendo resolver tudo com as suas próprias mãos? Você é osso dos meus ossos, você é farinha do mesmo saco que eu. Mas agora você encontrou alguém mais esperto que você, que está mostrando para você. Você ainda é estagiário, meu amigo, você tem que aprender muita coisa de malandragem aqui com o titio Labão. E o Jacó não tem outro jeito, diz o verso 28, que ele tem que concordar, ele tem que esperar passar a semana da Lia, para então se casar com Raquel. Note, meus irmãos, a Bíblia não endossa tudo aquilo que ela descreve. O fato de Jacó ter se casado com 2 mulheres não significa que a poligamia era aprovada por Deus. Nós lemos, inclusive, que Abraão teve outras mulheres, Quetura, ele teve Agar, isso nunca foi aprovado por Deus. Deus fez uma Eva, uma mulher apenas, uma varoa para desposar o varão. Jesus Cristo tem uma noiva, que é a igreja. E essas coisas foram toleradas ao longo do Antigo Testamento, mas quando vem a revelação mais plena de que o casamento entre um homem e uma mulher reflete o mistério de Cristo e a igreja, o Novo Testamento é claro em defender a monogamia. Então aqui não há nenhuma aprovação à situação de Jacó. No entanto, esse é mais um elemento para percebermos. É de um enganador, polígamo, de um homem que está orando pouco ou nada no momento de buscar a sua esposa. É desse material bruto que Deus está fazendo surgir a nação de Israel. Quando você pensa que foi através de um homem idoso e amortecido, casado com uma mulher estéril, que Deus fez sair um descendente, e que foi de Jacó, com esse caráter, que Deus fez sair uma nação santa e um povo escolhido, você e eu ficamos impressionados e dizemos, Deus não conhecerá obstáculos para cumprir nenhuma de suas promessas. Não são sequer os nossos pecados que impedirão Deus de fazer o que Ele prometeu, nem mesmo o pecado dos outros contra nós. E aqui então vem uma lição que ficou assim muito clara para mim. Até mesmo quando nós somos traídos, até mesmo quando nós estamos colhendo consequências dos nossos pecados, até mesmo quando estão agindo de maneira vil contra nós, Deus não está ausente. E nos ardis de Labão contra Jacó,
a providente mão de Deus estava segurando e tomando conta de cada um dos detalhes. Deixa eu perguntar para você, você já foi traído? Confiou em alguém e depois descobriu que aquela pessoa nunca esteve sendo sincera, honesta, verdadeira com você? Você já teve algum prejuízo de ter que trocar de emprego, de ter que trocar de endereço, de ter que trocar de círculo de amizades, porque percebeu que alguém estava querendo o seu mal o tempo inteiro e você confiava naquela pessoa? Você já teve a sua vida impactada por causa da maldade de outras pessoas contra você? E provavelmente numa situação como essa a gente fica se perguntando, por que Deus deixou isso acontecer? Quando a gente lê a história de Jacó, a gente não sabe imediatamente a resposta para a nossa pergunta, mas a gente sabe a resposta que interessa. Deus não está dormindo em momento nenhum, nem mesmo quando os outros pecam contra nós. E por que eu posso lhe dizer isso? Porque quando você vai ver a situação que segue daqui, o que você vai ver? Que então Jacó se casa com Raquel, que Raquel recebe uma serva de nome Bila, no versículo 29, que ele coabita com Raquel e que ele continua servindo a Labão por outros 7 anos. Ele está sendo disciplinado por Deus, ele continua servindo, e serve, e serve, e serve. Mas aí o que você vai ver é que Lia começa a conceber. Não é a Raquel, não, é a Lia. A Lia que era desprezada pelo Jacó, enquanto a Raquel era feita estéril. E aí o que você vai vendo é que daquela mulher que Jacó não queria, daquela mulher que o Labão empurrou goela abaixo do Jacó, daquela mulher que simbolizava o engano pelo qual Deus tratou o enganador, daquela mulher que simbolizava Deus dizendo, Jacó, você quis atropelar a primogenitura, eu não vou deixar isso acontecer, olha só agora, entenda o que é consequência do pecado, veja eu trabalhando na sua vida, daquela Lia. Surgem alguns filhos importantes aqui. O mais velho se chama Rúben. E Rúben, mais à frente a gente vai ver, vai perder o seu protagonismo na história do povo de Israel, por outros motivos que eu não vou trabalhar hoje. Mas depois o segundo filho é Simeão, que também vai perder o protagonismo. O terceiro é Levi. Levi é o pai de todos os sacerdotes do povo de Israel. Moisés, você já pensou nisso? Quando Moisés colocava na parede da sala da casa dele a árvore genealógica, a bisa, ou a tataravó, era Lia, aquela dos olhos fracos, que Labão empurrou goela abaixo do Jacó. Você já pensou a história do Antigo Testamento sem Moisés? E você já pensou que quando Deus usa Labão para enganar Jacó e para fazê-lo casar com Lia, Deus está preparando o caminho para dar ao povo de Israel ninguém menos do que Moisés? Qual é o irmão de Moisés? Será que ele é importante também? Arão, o sumo sacerdote, vem da Lia. Mas qual é o nome do quarto filho? Judá. Judá é importante? Judá é essencial. Vem Davi, da tribo de Judá, vem Jesus. Você já parou para pensar que Deus não estava adormecido, anestesiado, fazendo uma viagem de férias, quando Labão empurra Lia para casar com Jacó, e no meio daquela maldade de Labão para com Jacó, maldade pela qual Labão é responsável e vai prestar contas a Deus no dia do juízo final, e na maldade através da qual Deus estava tratando o pecado de Jacó, porque o enganador agora foi enganado, mas mesmo no meio disso tudo, havia uma bênção do Deus Todo-Poderoso, porque aquela mulher estava gerando ninguém menos do que o patriarca, de quem viria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, isso é de quebrar o queixo da gente, é de dizer assim, os outros estão maquinando os seus planos, mas Deus tem um plano maior. Eu tenho que cantar como o hino que a gente cantou aqui, ainda que indigno, foste escolhido, vem sem demora porque eu te chamei, meu para sempre tu és agora, nunca, sim, nunca te deixarei. Você percebe? É por isso que a gente lê o texto que lê e canta a música que canta.
Jacó é indigno, Labão é indigno, a Lia é indigna, a Raquel é indigna. O que nós estamos vendo aqui é um povo indigno, mas nós estamos vendo aqui um Deus maravilhoso. É esse tipo de leitura honesta da Bíblia que muita gente que tem suas reservas contra a igreja precisava fazer. A igreja é um lugar de gente indigna. Não estamos dizendo que tudo bem a gente sair fazendo coisas erradas e que elas vão ficar sem consequências. Não, não é isso. Mas nós estamos dizendo que sim, nós somos um povo que tem os seus pecados. Santo, puro é o Senhor. E é por causa dele que nós temos esperança de que haveremos de chegar lá. Quando nós olhamos para toda essa história, meus irmãos, portanto, e eu aqui já estou terminando, eu vou me concentrar nos outros detalhes a respeito do que Lia fez, do que Jacó fez, do que Raquel fez, do que Labão fez, no próximo sermão em que eu vou trabalhar o capítulo 29 em conjunto com o capítulo 30. Mas por agora, nós poderíamos abordar esse texto de 3 maneiras diferentes para tirar lições para a nossa vida. A primeira delas é legítima, mas não é a principal do texto. Qual é uma maneira legítima de olhar para esse texto? É dizer assim, está escrito na Bíblia que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E tem um negócio na Bíblia chamado princípio da retribuição. E o que é isso? É que Deus muitas vezes nos trabalha e corrige os nossos pecados, fazendo com a gente de tal forma que a gente vai perceber o nosso erro desenhado com letras garrafais diante de nós. A mãe às vezes faz isso com o filho, que fica querendo comer leite condensado escondido, aí então ela fala, é leite condensado que você quer? Então vem cá. Ela põe um prato de leite condensado lá e faz o menino comer tudo até não aguentar mais, até sair pelo nariz e pelos olhos. Princípio da retribuição. As mães têm um pouco de Deus em si, né? Elas estão carregando essa fagulha divina para a educação. Você sabia que tem isso na Bíblia? O povo de Israel saiu do Egito e está comendo um pão que chove do céu. E eles falam assim, a nossa alma está enjoada desse pãozinho miserável. Na Almeida Revista Atualizada diz assim, nossa alma tem fastio desse pão vil. Pensa, estamos com nojo do maná de Deus. Não é grave? E esse pão é vil. Mas, gente, nós estamos falando do pão que Deus está fabricando e mandando do céu para você comer. É isso? E eles, a gente tem saudade de quando a gente morava no Egito. Saudade de quando era escravo. Vê se tem cabimento. E quando a gente comia carne de codornizes. Aí Deus fala assim, tá bom, é isso que vocês querem? Então agora, depois você pode procurar no livro de Números. Vocês vão comer carne de codorniz até sair pelo nariz. É Deus dizendo assim, cuidado com o que você está escolhendo. Porque a pior coisa que pode acontecer é você conseguir o que você quer. E é por isso que a melhor oração que existe é Deus, seja feita a tua vontade. Porque o que Deus vai dar para mim é o que eu pediria se eu soubesse o que Ele sabe. É que eu não sei o que Ele sabe. Então eu faço pedidos malucos. Mas se eu soubesse o que Deus sabe, eu ia pedir para Ele o que Ele me deu. E eu ia ficar feliz com o que Ele me deu. E Deus vai trabalhando a gente nesse princípio da retribuição. O Davi viu a mulher do outro e pegou para ele. E Deus falou assim, o outro vai pegar a tua mulher. E não foi por acaso que Absalão se deitou com as concubinas de Davi. Mas aí a Batseba engravidou. E ele precisou matar Urias, o Eteu, com a espada dos guerreiros inimigos de Judá. E aí então Deus diz para ele, você fez a mãe do Urias ficar sem filho. Pois alguém vai fazer você agora ficar sem filho também. Princípio da retribuição, claro. Você tem a vinha de Nabote, e Jezabel e Acabe, que conspiram para roubar a vinha de Nabote. E aí, então, falsas testemunhas se levantam contra aquele homem, lá no livro dos reis, e ele é morto em praça pública, e os cachorros lambem o sangue dele. E Deus fala assim, do jeito que lamberam o sangue de Nabote no chão, os cachorros fizeram isso, vão lamber o sangue de Acabe e de Jezabel. E é desse jeitinho que eles morrem. A gente tem que olhar para isso e aprender um pouco. E nós podemos, sim, olhar para esse texto aqui e dizer assim, peraí. Quando foi que eu comecei a querer ajudar Deus com as minhas próprias forças? Quando foi que eu me senti autorizado a pecar para conseguir aquilo que Deus disse que vai me dar? Quando foi que eu estou sendo Jacó na minha vida? Comprando primogenitura com prato de lentilha, roubando bênção, vestindo pele de carneiro e enganando meu pai que está cego.
Quando foi que eu queria tanto ver os outros me servindo, que eu acabei fazendo todas essas atrapalhadas, e agora sou eu que estou servindo Labão, porque eu é que fui enganado de noite, porque eu é que aprendi que não se troca de lugar a primogênita. Gente, há Deus dizendo aqui, cuidado, Ele trata o nosso pecado. E quando isso acontece, a gente devia se sentir abraçado por Deus, porque Ele corrige e disciplina, Ele açoita o filho a quem recebe, Ele corrige o filho a quem ama. Portanto, sem dúvida, essa é uma aplicação legítima e própria desse texto, mas ela não é a aplicação central aqui. Moisés está ensinando o povo de Israel que vai entrar na terra de Canaã. Eles podem tirar esta conclusão legítima aqui, mas ela não é a principal. Outra lição legítima, mas que também não é a principal, é o fato de que, você já reparou o que é que Deus consegue fazer com uma família complicada? Depois que a gente vê Deus pegando esse povo aqui, transformando na família do patriarca de Israel, a gente não duvida que Deus consegue fazer mais nada, não é não? Então, é aquela história, Deus chama Ezequiel, leva Ezequiel para um vale de ossos secos, só tem esqueleto lá, e ele pergunta assim, Ezequiel, o que você acha aí? O que dá para fazer? O Ezequiel é sábio, ele fala assim, o senhor que sabe, dá para fazer o que o senhor quiser. Para o senhor não tem impossível, não tem problema algum. E essa também é uma maneira de olharmos para o poder de Deus e a sabedoria de Deus, expostos aqui nesse texto e dizer, olha, quando a gente começa a prestar muita atenção na dificuldade, a gente esqueceu do tamanho, da glória, do poder, da sabedoria do nosso Deus. E certamente essa também é uma lição aqui. Posso aprender, meu pecado me encontra, Deus disciplina o seu filho, Ele aplica o princípio da retribuição. Isso está aqui. Embora não seja a lição central. Também é uma lição que está aqui, e não é a lição central. Veja o que Deus pode fazer com pessoas indignas. E Ele pode usar pessoas indignas nos seus planos. E o melhor exemplo é um pouco repetitivo aqui, mas é o Sansão. É a queixada do jumento. É o jumento completo. É o que ele fez com líderes imperfeitos ao longo de toda a Bíblia. Os heróis da Bíblia não são Davi, Gideão, Sansão. Não, os heróis da Bíblia se concentram em um só. O herói da Bíblia é Deus. É Ele quem faz as coisas acontecer, apesar de nós. Essa grande lição aqui, que os israelitas precisavam aprender quando estivessem lendo esse texto, era a seguinte: Deus prometeu que Jacó ia se multiplicar. Jacó, pecador. Jacó, indigno. Jacó, que saiu fugido da casa do pai e da mãe. Jacó, que fez tudo errado. Jacó, que encontrou Deus e mesmo depois de ter visto o céu aberto e uma escada subindo e descendo, não ora. Jacó, que vai parar na beira do poço, e você fala assim, agora o menino engata o modo automático, imita papai e mamãe, é Ctrl+C, Ctrl+V, Jacó, você já viu esse filme antes, é só fazer igual. Ele faz tudo diferente. E mesmo assim, no final da história, o que nós vamos ler lá no final do livro de Gênesis, é o patriarca Jacó, lá no capítulo 49, abençoando os seus 12 filhos, que formam uma nação enorme, que vai se tornar aquela multidão de pessoas que Deus agora está tirando do Egito. Não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Ele falou que Ele vai levar você em triunfo. Ele falou que você é uma ovelha que está nas mãos dEle, que ninguém vai tirar você da mão dEle. E que quando pecam contra você e te traem, quando pecam contra você e são até instrumentos de Deus para te disciplinar, e quando as coisas acontecem de um jeito que parece que agora tudo está arruinado, e quando os seus planos são todos frustrados, Deus pode até aparentemente não estar sendo visto ali na sua história, mas Ele está em todos os momentos, e em cada detalhe, agindo com a sua providente mão, bondosamente conduzindo o seu povo em triunfo. Note que o nome de Deus não aparece aqui. O servo Damasceno de Abraão falava no Senhor o tempo inteiro. Ele não quis nem ficar demorando quando foi a hora de arrumar a Rebeca. Arrumou a Rebeca, falou, Deus já me deu o que eu queria, pé na areia agora, vamos embora para casa. E o Jacó ficou lá 14 anos e depois ainda fica mais um tanto, dá quase 21 no total. E a gente está vendo o quê? Que mesmo quando o nome de Deus não está aparecendo, Deus está agindo. Você já teve a sensação de que
as coisas estavam destruídas por causa dos seus erros? Você já teve a sensação de que os seus planos foram frustrados por causa do pecado de outros contra você? Você já teve a sensação de que os erros que você cometeu no passado e que agora, quando Deus os trata na sua vida, impedirão Deus de agir? Cuidado, irmão e irmã, não é isso que acontece. O que nós estamos vendo aqui é que, da mesma forma como Deus estava tirando um povo do Egito e levando para Canaã, como Deus tirou Abraão e a sua família da Mesopotâmia e levou para a terra da promessa, e como em nenhum dos dois casos o povo era fácil, era um povo cheio de problemas, era um povo pecador, é a mesma coisa que Ele vai fazer conosco. Sabe quando bate aquela sensação, estraguei tudo, ou estragaram tudo, ou eu fiz tudo errado, ou fizeram tudo errado contra mim, ou olha a bagunça em que eu me meti, ou como é que eu saio dessa agora? Isso nunca foi problema para Deus. Isso nunca foi problema para Deus. As mãos divinas dirigem o nosso destino. Não há casos para nós. Não há aflições que Deus não esteja mandando para nos trabalhar e para nos moldar. E a gente precisa se lembrar disso. Deus vai nos conduzir em triunfo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá de um jeito que quando a gente se encontrar no céu, a gente vai falar assim, só Deus mesmo, hein, Kathleen? Porque nós, pensa aí, dona Mariana, vamos olhar para nós aqui? Pensa aí, Diego, já pensou? A gente chega lá e olhar no céu e falar assim, nossa, foi difícil, mas nós conseguimos. Nenhum de nós vai poder dizer isso. Era impossível para nós. Mas nosso Deus não conhece obstáculos. Irmãos, isso enche meu coração de alegria, porque aquela Lia desprezada, enfiada goela abaixo daquele Jacó enganador, por um Labão desprezível, foi dali que Deus tirou Jesus Cristo. Você consegue entender? E você acha que Deus não vai tirar você desse buraco que você se meteu agora? Você acha que Deus vai dizer assim, não, eu estava até querendo te ajudar, mas agora é o que você fez, agora não dá mais? Você acha que é assim? Então vamos ler a Bíblia direito, irmão. Vamos ver que Deus tirou o povo de Israel do Egito e enfiou em Canaã. Que Deus pegou essa família aqui e fez dela uma grande nação. E que Deus está pegando você e eu com a nossa história, com o nosso problema, com a nossa luta. E Ele está escrevendo uma história linda e maravilhosa. O mérito é dele, a glória é dele. Mas a gente não precisa entrar em desespero. Essa é a lição do texto. E isso aqui precisa encher o meu coração e o seu de certeza. Eu estou indo para Canaã. Mas eu estou indo porque Deus me carrega. Eu não vou com as minhas pernas, não. Eu vou porque apesar de falho, apesar de imperfeito, apesar de traído, apesar de corrigido por meus pecados, apesar de acontecerem coisas que eu não gostaria, Deus está fazendo tudo e cada uma das coisas da minha vida para me fazer chegar lá. Eu não sei o que é acaso, eu não sei o que foge da providência soberana de Deus sobre a minha vida. Isso enche o meu coração de segurança. E eu creio que Deus faz isso comigo, faz isso com você, faz isso com a sua igreja, faz isso com o seu povo, faz isso com o universo. Eu não sirvo a um Deus que estava lá olhando e dizendo, Labão, por que você foi fazer isso? Agora vou ter que realinhar todo o planejamento estratégico para Israel de 1842 a.C. Isso não foi problema para Deus. Nós já fizemos planejamentos que tiveram que mudar. Quando a gente faz planos, Deus ri. Mas ninguém frustrou plano nenhum dele. E o plano que ele tem para mim e para você, que somos dele, que pertencemos a ele, que apesar de indignos fomos escolhidos, é um plano que nos enche de consolo. Lembre disso, meu irmão. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Você não é tão bom assim para conseguir estragar o plano de Deus. Quem que você está achando que você é? Você não é isso tudo, não. Deus é. Ele prometeu. Ele encontrou Jacó. Falou, eu vou levar você para lá. Eu vou multiplicar você. Eu vou trazer de volta. E no meio desses tropeços todos, o que vai acontecer é isso. E tem muitos outros capítulos. Essa novela fica bem mais interessante ainda. Mas a gente já sabe. No final, vai dar tudo certo. Que esse seja o consolo da nossa vida. Que essa seja a coragem que nos tira da cama na segunda-feira de manhã. Que esse seja o consolo que nos faz enfrentar os imprevistos, as doenças, a morte, os acidentes, o pecado, a traição dos outros contra nós. Mas sabendo, Deus está no controle. Que isso console, que isso encoraje a minha vida e a sua, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar.